Amantes, amigos do beach tênis, estamos aqui no nosso segundo dia do Kona Summer, onde tivemos uma manhã super movimentada aqui, onde tivemos os capitães, os profissionais, fizemos um super bate-papo com os profissionais, então realmente Kona Summer 2026 promete! Eu comecei a jogar beach tênis em 2008, que foi quando o beach tênis chegou no Brasil, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Fui uma das primeiras a jogar. Quem começou a jogar era um grupo de tenistas, e eu venho do tênis, então também fazia parte. Na época não tinha WhatsApp, a gente ligava um para o outro para poder combinar. Não tinha marcação, era chinelo que a gente marcava. Ninguém sabia jogar beach tênis, a gente jogava tênis na areia e não tênis de areia. Então isso era difícil para a gente no início. Minha história é bem junto com o esporte, porque naquela época a gente não tinha condição, né? Não tinha patrocinador, não existia as marcas que patrocinavam a gente. O que a gente conseguia era uma raquete, duas. Quando eu joguei pela primeira vez no Campeonato Mundial foi em Aruba, em 2010, que eu ganhei 2 vezes, né? Ganhei 2 vezes Aruba, ganhei Ilhas Reunião 2 vezes, Califórnia 3, já fui 4 do mundo. A vantagem de vocês é que vocês são jovens começando a jogar beach tênis. Quando eu comecei a jogar, eu já tinha 30 anos de idade. A culpa não é minha, o esporte não tinha antes, né? Mas eu tenho um orgulho imenso de fazer parte do início, mas nunca ganhei dinheiro, nunca vivi do prize money, porque eu peguei a época inicial, né? Então, agora que o dinheiro é legal, eu já estou parando de jogar. Não por conta de físico nem de idade, mas no meu caso, por mental. Eu acho que quem puder fazer treinamento mental desde agora é muito importante, porque isso vai ajudar. Isso me prejudicou muito. Essa aqui Gente, olha só, a Flávia, eu conheço a Flávia já há alguns anos, e a Flávia, o que a gente quis passar isso para vocês é para vocês verem o naipe que é a Flavinha, da onde que ela já conquistou no mundo do beach tênis e a experiência que ela tem com esse esporte. Ela percorreu um caminho, que ela já passou por situações, que hoje ela está dando a dica para vocês. Qual foi a dica que ela pôde dar? Tratem a parte mental, a parte da cabeça, que foi algo que ela sofreu e gerou alguns traumas, e que isso tá na cabeça dela. E ela tá avisando a vocês agora, para vocês trabalharem essa parte mental, para que vocês não passem pelo que ela passou. O choro não é tristeza, tá? É porque eu sou chorona mesmo, então... E tô feliz em estar parando. O que eu espero é o que eu sempre fiz, que é dedicação, é comprometimento. Pensa o seguinte, já que eu tô aqui, vamos fazer direito, né? Então, eu acho que a disciplina, o comprometimento, a dedicação é importante, e ouvir a gente. Sou Rafa Burgo, para quem não conhece. Faz aproximadamente 3 anos eu decidi que eu não queria competir. Não queria, por uma escolha minha. Porque eu gostava de ensinar. Eu gostava de mostrar, demonstrar, repetir, mostrar o que eu via. Eu queria que as pessoas vissem da forma que eu pudesse mostrar da maneira melhor, né? A minha parte aqui, ela se chama dedicação. Como todo mundo é um atleta, eu não sou um atleta, mas eu sou um bom professor, e eu fui convidado justamente por esse caminho que eu estou traçando. Acredito que eu posso entregar muito para vocês. Eu peço que vocês façam a troca que vocês puderem com com essas pessoas, inclusive comigo. Dedicação não vai faltar, não vai faltar vontade. E eu acho que tudo isso eu quero demonstrar em uma forma. Eu queria que todo mundo levantasse a mão. Por favor. Beleza, agora levanta lá no alto, lá no alto. Beleza, olha só. Quantas vezes eu pedi para vocês terem que levantar o braço lá no alto? A segunda vez, certo? Então vocês tiveram a primeira oportunidade para entregar tudo que vocês tinham. E vocês esperaram eu cobrar de vocês a entrega que vocês deviam ter nesse momento, entendeu? Então vocês têm a oportunidade de levantar o braço lá no alto, querer se dedicar, querer fazer o melhor de vocês. Não esperem que alguém incentive em vocês. Vocês são a luz, vocês podem fazer mais. Eu vim de uma família de tenista, meu pai era tenista, né? Eu joguei tênis desde 6 anos, parei com 21. Quando eu cheguei aos 21, que eu cheguei ao meu auge, comecei a jogar a primeira classe, eu estafei, eu cansei. Foi o momento mais difícil de uma decisão na minha vida, que foi quando eu decidi parar de jogar tênis. Foi um momento difícil na minha vida, assim, de decidir parar, não quero mais isso. Mas eu ainda
persistir por algum tempo pelo sonho do meu pai, né? Então eu carreguei muito isso por muito tempo. E desde um dia que eu recebi um convite para jogar beach tênis. Joguei beach tênis, mas sempre ficava naquela, né? Vou voltar para dar aula de tênis, eu dava aula de tênis também. Desde o dia que eu fiz a final contra um cara que jogou filtre de tênis. Fiz um bom resultado lá. Meu pai estava na arquibancada e eu perdi na negra esse jogo. Foi o último dia que eu joguei tênis na vida. Quando o jogo acabou, meu pai não estava mais na arquibancada. Então esse sentimento ficou muito marcado dentro de mim, sabe? As luzes se apagaram, eu fiquei sentado na quadra sozinho. A galera foi embora. Foi o dia assim mais difícil e ao mesmo tempo foi uma válvula de escape aonde eu me abracei no beach tênis. E eu olhei para o meu pai e disse assim, de hoje eu não jogo mais tênis. No começo foi bem difícil, assim, com meu pai, né? Meu pai não entendia muito. Depois de um tempo, meu pai começou a entender. E hoje eu tô aqui para ajudar vocês. Meu primeiro torneio fora do país foi em Aruba. E eu tinha 12 dias com $400. Eu tinha que gastar em média de $14 por dia, 12, um quebrado. Só que no primeiro dia eu passei 36 horas voando. E quando eu cheguei, a minha primeira refeição eu gastei quase 50. Ou seja, já perdi quase 3 dias de comida aí, né? Isso era para café, almoço e janta, tá? $14 para café, almoço e janta. Foi o que eu consegui juntar para jogar o meu sonho, que seria Aruba, né? Mas eu estava muito feliz, né? Pelo primeiro torneio fora do país, em Aruba, e fazer uma final. E assim, quando acabou eu estava realizado por estar ali, por todo o processo que eu tinha passado para estar ali. E quando acabou, que a gente foi para a premiação, eu recebi um cheque de $1.000. Então assim, a primeira coisa quando acabou tudo foi sentar e pedir um prato de macarrão. Isso foi uma coisa que marcou muito na minha vida, assim, sabe? Depois de tudo, todo o fruto que você planta, que você trabalha, depois de uma situação de ter largado um sonho do seu pai, assim, que você também, claro, você almejava também estar ali naquela situação. Aproveitem, desfrutem, para vocês entenderem aonde vocês estão errando, para vocês não precisarem errar um pouco mais para frente. Essa força de um com o outro, enquanto dupla, enquanto quadra, enquanto todas essas situações, a gente pode agregar muito mais se todo mundo levar isso como um time. Comecei no tênis, né? Eu vim como atleta de tênis, comecei aos 4 anos de idade, participei toda da escolinha da Ceval na época que o Guga participava, depois conheci o B no circuito, joguei até os 18, depois parei, fiz faculdade, fui para o trabalho no escritório e depois, em 2015, conheci o beach tênis em Balneário Camboriú. Me animei e comecei a treinar. Isso que eu quero dizer para vocês, nunca é tarde, né? Hoje eu estou com 46 anos, conseguindo me manter no circuito ainda, com base na preparação física, numa boa alimentação e em disciplina. Não tem segredo de sucesso. Então, é trabalhar, que ele está aqui, sabe muito melhor que eu e os nossos colegas aqui também. A gente não precisa de holofotes para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então, tem que fazer uma coisa, eu tenho que querer e eu tenho que ir lá e fazer. O sabor da derrota eu sei, eu não quero ele. Então, para isso, eu tenho que me preparar para chegar lá e dar o meu melhor. Pode ser que eu perca, mas a minha consciência vai estar tranquila de fazer o que precisar ser feito. Aos 6 anos eu também comecei no esporte por meus pais, que sempre incentivaram muito. Comecei a jogar voleibol. Aos 10 já estava competindo lá na minha cidade, daí comecei a treinar. E eu percebia que eu era do esporte, já comecei a me entender com isso, só que eu queria mudar um pouco e começar a trabalhar com isso. Aos 16 eu passei na universidade, a Universidade Paulista Unesp, só que era longe da minha casa, eram 400 quilômetros. E aí eu cheguei em casa, disse que eu tinha passado, meus pais, mas precisa mudar para fazer educação física? Pode fazer aqui em Rio Preto mesmo. Eu falei, não, a universidade que eu escolhi
era essa que era específica em esportes de alto rendimento. E era integral, eu precisaria estar lá o dia todo. Eu entrava às 8, saía às 6 horas da tarde. Tive um pouquinho de... assim, não é problema, desafio ali para convencer meus pais, mas aos 16 anos eu me mudei. Para 16 para 17 eu estava entrando na universidade, tanto quanto jovem, né? Mas foi um desafio muito importante na minha carreira, porque eu passei 4 anos lá, depois fui fazer especialização em fisiologia do exercício e biomecânica, que aí eu consegui realmente entrar na área que eu gostaria, que era desempenho. Comecei a trabalhar com esporte, outros esportes, e um dia alguém me convidou para jogar beach tênis e eu fui jogar. Aí eu comecei a perceber que os atletas, às vezes, eles têm técnica, mas eles não têm condição física para chegar bem na bola. E aí eu comecei a pensar isso, como é que eu poderia trabalhar e desenvolver um planejamento, um esquema, né? Uma metodologia de treinos físicos específico para a modalidade. Comecei a trabalhar com isso, tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas, e aí fui convidada pelo Pinheirinho, que é onde eu trabalho hoje. Então tudo isso, a gente tem que pagar o preço para chegar onde a gente quer chegar. Então vamos aproveitar cada momento no seu momento. Eu acho que isso é o projeto, tá? A gente vem aqui para desempenhar, para fazer o melhor para vocês, e a gente vai exigir isso. O que eu vou mostrar para vocês hoje, como é que o treinamento físico pode ser específico para o beach tennis. Hoje a gente vai ter treino já, e eu espero que vocês realmente aproveitem o máximo. E o Kona Summer também tem um outro desafio aqui, que é a questão do idioma, porque o Kona Summer é internacional, então temos a questão aí das traduções aqui, e isso aí acaba sendo o nosso 6º elemento aqui dentro da casa, então acompanhem. Do you have a dream like dream? To be a professional player? У тебя есть мечта быть мечта стать профессиональным спортсменом? About like how is important the mental health in beach tennis. Он рассказывает о важности, ментального состояния, что ты уверен в себе, не боишься каких-то ошибок совершать в пляжном теннисе. Like with more, you have a lot of people with more experience than you that you will need to play against. So you're gonna like play, you're gonna lose, and you're gonna like learn with it, you know. Что пляжный теннис — это игра, в которой ты иногда выигрываешь, но иногда проигрываешь. И когда ты проигрываешь, то есть не надо бояться этого, не надо переживать насчет этого. И, проиграл, сделал выводы и пошел дальше.